é realmente uma cena que eu não vou mais esquecer. Ficou muito marcada na minha cabeça. Desses 2 primeiros episódios, não tem nada perto dessa cena. Eu já vi muito protagonista de shounen, mas nenhum fez isso até hoje. Nenhum chegou nesse nível aí. Cara, que insanidade. Fala, gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões da temporada de julho de 2025. Dessa vez com Gachakuta, uma outra aposta que eu tinha feito aí naquele vídeo de apostas pra temporada e por enquanto tá dando bom. O segundo episódio, principalmente, foi muito legal. O primeiro é mais uma apresentação, é basicamente a sinopse sem tirar nem pôr. Vou passar muito rápido pelo primeiro. O que eu quero comentar mesmo é o segundo, que é cheio de ação e tem uma cena bizarríssima com o protagonista. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados, e você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, abaixo do nível Plus, onde você ganha acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, onde você pode bater papo, tirar dúvidas, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou primeiras impressões aí dos animes da temporada. E bom, Gachakuta é baseado em um mangá, que inclusive tá à venda no Brasil, quem interessar tá à venda na Amazon, em português, e eu achei ele muito parecido visualmente com Hero Academia. É um design um pouco mais estilizado, porque as mãos são meio desproporcionais, algumas partes do corpo, embora no caso do protagonista, a mão dele é ainda mais desproporcional devido à luva maior do que a mão dele que ele usa. Mas o estilo de design eu achei semelhante a Hero Academia. Eu fui até pesquisar se esse autor foi assistente do autor de Hero Academia, mas não. Ele foi assistente do autor de Soul Eater, que também tem um design mais estilizado e tal. Então, de novo, faz sentido, mas inicialmente eu pensei mais em Hero Academia, até porque os personagens nessa história também têm poderes. Só que os poderes, ao invés de serem deles mesmos, são derivados de itens. Fora isso, não tem nada a ver com Hero Academia. O plot e o protagonista também é extremamente nervoso. De qualquer forma, o primeiro episódio é basicamente sinopse sem tirar nem pôr. Eles vivem num mundo aí que tem essa discrepância de classe social. Tem o pessoal que vive na cidade, tem o pessoal que vive numa favela. O pessoal é condenado à morte, jogado num abismo. Ninguém sabe o que tem no abismo, jogam lixo pra caramba lá também. O protagonista foi adotado por esse cara depois que o pai dele foi condenado à morte. Ele gosta do cara, claramente tá grato tal, pelo cara ter criado ele. Só que ele acaba morrendo nas mãos desse cara misterioso, até uma máscara, e vai ser relevante na história, o protagonista quer se vingar dele. Só que ele acaba levando a culpa pela morte do pai adotivo, porque quando os oficiais chegam lá, tá ele só, com o cara, com a faca lá, e ele todo sujo de sangue. Então ele é condenado injustamente. E acaba o episódio assim, ele sendo jogado nesse abismo. Você pode ficar curioso o que vai acontecer a seguir, claro, mas não tem nada super empolgante. E a direção não me impressionou tanto. Eu esperava o melhor uso da trilha sonora também. Eles são um compositor legal. No segundo episódio já usaram ele bem melhor. Mas esse primeiro fiquei com a sensação de, é uma introdução, ok. Não achei muito impressionante nem ruim. Tem umas coisas interessantes, no entanto. Aquela mão do protagonista levanta algumas dúvidas, porque ele nasceu com as mãos assim. Será que tem relação com poderes que ele tem? Então você já começa a pensar algumas coisas do gênero. Então a mão escura dele já existia, mas tem umas marcas lá que era o pai dele que ficava batendo nele. Então aquele pai de sangue dele mesmo mereceu morrer, aparentemente. O cara era bem ruim. Mas o pai adotivo dele não, era bem legal. E ele fala com o protagonista como se soubesse algo mais. Ele tinha um diário também que foi roubado. Então tem vários mistérios à volta de todo esse negócio aí. Então isso está estabelecendo um plot bem mais pra frente, obviamente. Mas é importante prestar atenção nesses detalhes porque eles são relevantes. E chegamos ao episódio 2. Esse muito mais interessante, principalmente para quem acompanha guias, aqueles vídeos que eu faço de apostas e tal. Porque a gente tava careca de saber de como seria mais ou menos o primeiro episódio. O protagonista cai nesse abismo, mas ele sobrevive, caindo em cima do lixo, só que ele tá morrendo, porque o ar da região lá é tóxico. Inclusive, eles recebem chuvinha de esgoto. Alguém mais reparou que eles estão jogando esgoto por essa cidade e também lá pra baixo? E bom, do nada aparecem monstros criados a partir do lixo. E eu não gostei tanto deles quando eu vi no trailer, o CGI, mas dentro do episódio ficou legal. Isso é muito raro. Geralmente é o contrário. No trailer, eles escolhem os melhores cortes e aí não parece tão ruim. Só que aí quando chegam na animação, tem várias partes zoadas que eles vão mostrar no trailer pra você. Aqui não, ficou tudo legal. Por causa não tive grandes problemas não, é um negócio que me surpreendeu. Eu pensei que eu ia ficar olhando mais feio pra essa parte da computação gráfica. Mas dá pra entender porque eles usaram computação gráfica. Imagina desenhar esse negócio à mão. Olha quantos detalhezinhos essa bodega tem. É um bando de lixo aglutinado. Então em 3D é muito mais fácil de fazer, de modelar isso aí. Aí depois bota em movimento só, depois que tá pronto. Enquanto desenhando na mão, você teria que desenhar frame a frame. Repetir todos aqueles desenhos ali de lixo, tudo aglutinado. Imagina, frame a frame desenhar isso. Que nojo que ia ser.
Então é compreensível. Eu já vi muita coisa que o pessoal usava computação gráfica que não precisava. Dragões e outras coisas. Inclusive tem um anime essa temporada que eu acho que muita gente não tá vendo, mas eles estão colocando quase todas as criaturas que a maioria dos animes hoje em dia colocam em 3D, eles estão colocando em 2D. É o do Water Magician. Tem inclusive uma opening muito bem animada também. A história não sei se vai interessar muita gente, mas tecnicamente ele é curioso por algumas escolhas. De qualquer forma, aqui não tinha como. Para fazer essas criaturas tinha que ser computação gráfica mesmo, porque seria um trabalho surreal para um animador desenhar esse negócio à mão. O protagonista está sangrando sem parar pela boca, pelo nariz, depois a gente descobre que é devido ao ar tóxico ali da região, que faz sentido no meio daquele bando de lixo, fora a cascatinha de vocês sabem o que tá caindo lá, mas tem aquela ceninha clássica para gerar tensão. Ele parece que vai desistir, vai morrer ali, só que aí ele não desiste, ele pega esse pedaço de ferro e consegue revidar. E essa parte é muito estranha, porque ele pega e esconde a criatura longe ali. Ele tem super força e começa a pensar em algumas coisas. Até porque a animação mostra esse efeito na luva dele. Então parece algo relacionado a poder. É engraçado que no mangá você não tem nem ideia do que está acontecendo. Você vai ter que chutar, porque não mostra direito esse efeitozinho. Você tem que pegar uma página lá que tem um quadro pequenininho e aproximar ele para notar que tem de leve um raiozinho negro ali, no caso passando pela luva do protagonista. Mas é muito difícil de ver. Enquanto o anime botou um bando de efeitos que não tinham em vários momentos ali. Então é muito mais fácil de entender essa cena, ou pelo menos teorizar. Mas o que impressionou pra valer foi a cena que veio depois, envolvendo esse cara. Ele lutando contra as criaturas com esse guarda-chuva dele, ficou muito legal. E essa cena foi muito amplificada em comparação ao mangá. No mangá, só vem todas as criaturas direto, ele usa esse negócio aí do guarda-chuva dele, pula pra cima e acabou. Aí, eles botaram uma primeira criatura, que ele para lá com o guarda-chuva, depois botaram mais um monte aparecendo, mais até que no mangá, e aí ele vai pra cima delas e acaba com cada uma delas e ainda finaliza a última com esse golpe. Esse golpe tem realmente no mangá. Mas a luta foi bem amplificada em relação ao mangá e ficou muito melhor. Deu um tempo maior pra você sentir alguma emoção. No mangá é muito rápido, não é nem pra sentir emoção direito. E bom, esse cara aí é claramente aquele mentor do protagonista. Ele começa a explicar as coisas pra ele e tal. Ele não é super gentil também, claramente. Tem aquele ponto também do protagonista gritando sem parar. É um padrão de protagonista shonen. Eles gostam muito de gritar, a maioria deles pelo menos. E esse cara aí desespera ele parar de gritar porque tá atraindo as criaturas. De qualquer forma, o protagonista quer saber como voltar à superfície, ele quer se vingar de tudo que aconteceu, principalmente aquele cara que matou o pai adotivo dele. Mas o cara fala que não é tão simples assim, não dá só pra subir de volta à superfície. E até o momento ele não sabe por quê, é um dos mistérios, então tem muitos mistérios, isso é interessante, você quer ver a resposta pra vários deles. Qual a dificuldade de voltar lá pra cima? Não dá pra escalar uma montanha ou algo parecido e voltar pra lá? Então a gente vai ter que aguardar pra resposta sobre isso. E bom, o protagonista tá meio pé no saco e o cara decide fazer um testezinho com ele e mostrar pra ele como aquele mundo é ruim, as pessoas em geral aparentemente não são muito boazinhas também. Ele deixa ele lá todo acorrentado, o contraste tá sendo interessante porque chega um bando de caras lá que nasceram nesse mundo e tem as pessoas que caem lá daquele local onde o protagonista veio, que são chamados celestiais, porque vem do céu, provavelmente. E pelo que eles falam, quase todas elas morrem. O protagonista é uma raríssima exceção aí que conseguiu sobreviver à queda. E os caras parecem legais com ele inicialmente, até que vem isso. Pois é, o contraste foi curioso aí, o autor enganou legal. Os caras super gente boa e tal, falando com ele de boaço, e de repente vem essa cena e aí os caras já começam a se comportar de forma mais vilanesca, por assim dizer. E aí vem provavelmente a cena que mais me marcou nesse segundo episódio. O cara começa a torturar o protagonista de graça, já que eles odeiam esses celestiais, esse pessoal que cai do céu, já que de lá que vem todo esse lixo aí que tá deixando o mundo deles essa caca, literalmente, né? Já que cai esgoto lá. Mas bom, o cara tá lá enfiando um bando de lixo na boca dele e até acontece isso. Cara, essa cena aí é totalmente inesperado. O cara arrancou os dedos dele e comeu ainda depois. Então, olha, protagonista, meu Deus do céu. Eu já vi muito protagonista de shonen, mas nenhum fez isso até hoje. Nenhum chegou nesse nível aí. Cara, que insanidade. Ele basicamente comeu um pedaço do cara. Alguém vai falar, mas o Kaneki virou um monstro que come carne humana. É outra história isso aí. E esse cara não é um monstro que come carne humana. Então já mostra que não vai ser aquele shonen super levinhos e tal. Vai ter um gorezinho, mostrou os dedinhos do cara lá. Ficou só os ossos. Que cena bizarra. Eu fiquei voltando essa cena aí. Que é isso? E ele mascando a pele do cara, os dedos do cara que ele arrancou. Cara...
É realmente uma cena que eu não vou mais esquecer. Ficou muito marcada na minha cabeça. Desses 2 primeiros episódios, não tem nada perto dessa cena. Meu Deus, essa coisa nojenta. E não para por aí. Ele vai lá e começa a comer o lixo e tal, porque pra ele tá bom ainda, nem tá tão ruim assim, porque ele vivia na favela e tal. Então ele devia passar por situações complicadas, mas não sei se estava acostumado a comer lixo assim, não. E bom, depois disso vem uma cena de ação. Ele consegue se soltar de novo. Aquele poder das luvas que a gente teve um preview antes. Sai uns efeitozinhos aqui e ali. Agora sai um efeito muito maior, a gente é descarado. E o cara se impressiona porque ele consegue modificar tudo que ele toca. Quando o normal aí nesse mundo, desse pessoal que tem habilidades, é conseguir invocar de um item especial que eles deram muito amor, valorizaram muito. Esse item desenvolve poderes, mas é isso, só tem poderes pra eles, inclusive. O protagonista, o item especial, acabou virando a luva. Tem até o flashback disso e tal, dele lembrando o cara falando pra cuidar das luvas e tudo mais. Que tem a lenda que viraria um item especial que se você cuidar bastante, tem alma nos objetos, é uma das temáticas aqui da história, e esses objetos com alma, se muito bem cuidados, muito tratados e tal, acabam dando poderes ao usuário. Só que o protagonista, as luvas dele, tudo que elas tocam, vira meio que uma arma. Então totalmente diferente do modelo dos outros, que só um objeto, igual o cara, só o guarda-chuva dele é a arma. E tem uma luta aí bem rápida, eu pensei que o protagonista ia matar realmente os caras, depois de ver aquele gore e tal, o negócio dele comer o dedo do cara, eu achei que ia matar todo mundo ali, mas não. Ele queria até matar o cara, mas esse mentor aí dele não deixou. Ele, na verdade, fez aquilo pra testar, pra ver se o protagonista tinha poderes mesmo. Ele tava observando ele antes, e ele ficou curioso com ele e botou na situação mais complicada aí pra testar ele. E vendo que ele tem poderes, chamou ele aí pra virar um zelador, que são esses usuários aí, caso de itens especiais. Essas cenas também do olhinho do protagonista, outra coisa que vale destacar, ficaram bem legais, porque quando ativa os poderes dele, brilha o olho. É um efeito que fica legal, com certeza. Então o olho dele sendo vermelho acaba chamando mais atenção ainda mais porque o cabelo dele é branco, dá um contraste gigantesco. É mais um aí que o termo sangue nos olhos vai ser quase literal, porque fora ele tá sangrando e tá todo machucado, os olhos são vermelhos ainda. E foi isso. Pelos trailers já dá pra notar que o protagonista vai encontrar outros usuários de habilidades, alguns provavelmente vão virar amigos dele, tem sempre esse negócio em shonen, fazer várias amizades e tudo mais. Aí tem vários desafios que eles vão enfrentar, o protagonista tem que voltar lá pra cima, mistérios, revelações, etc. a partir daí. O negócio é que, quem não gostou do episódio 1, vê o 2. O 2 é que me chamou a atenção. Um foi só uma introdução e tal, algumas coisas podem ter deixado interessado, mas não causa aquela impressão forte. O segundo causa. Tecnicamente, a direção eu achei muito superior no episódio 2 também. No primeiro, eles não conseguiram dar um impacto devido nas cenas na morte do pai adotivo do protagonista. Eu achei que foi faltando um negócio, ele vai ficar mais emocionante a cena. Ele também sendo jogado no abismo, deixar tudo muito silencioso. Podiam ter usado melhor a trilha sonora, então com um bom compositor aí, que é o Taku Iwasaki. Muitos conhecem ele por Akame ga Kill, ele trabalhou em várias outras coisas, mas Akame ga Kill é um anime que quase todo mundo que entra nesse mundo dos animes acaba vendo em algum momento aí. É meio que sua iniciação no shonen da depressão, mas muita gente vai ver também porque vê essa cena. Oh, que legal, uma vilã apaixonada pelo protagonista e tal, deve ser bonitinho e tudo mais, aí você vai ver, a coisa é meio diferente. Mas de qualquer forma, tem trilha sonora do Taku Iwasaki, você nota várias composições que chamam a atenção dele lá. Aqui o trabalho dele, por enquanto, tá ok, não tá aquele negócio super chamativo, mas estão usando bem a trilha sonora para destacar, principalmente as cenas de ação. Eu considero ele um dos 15 melhores compositores de anime, inclusive entrou no meu tier list que eu fiz para os membros de compositores, só que ele não é um dos meus favoritos, tanto é que ele tá mais lá embaixo na lista. Tudo saiu melhor no segundo episódio, foi mais interessante de assistir, a direção foi superior, muito mais cenas de impacto, pra mim pelo menos. O CG foi melhor do que eu esperava, a animação eu sabia que ia ser boa, porque tá no estúdio Bones, isso aí já era meio que garantido. Esse estúdio é muito bom. Mas bom, gente, é isso. Espero que o protagonista fique um pouco menos nervoso daqui pra frente. Eu não sou muito fã de protagonista que vive gritando e tal, nervoso, e eu não tenho garantias de que vai ser assim ou não, esse protagonista por enquanto. Ele tá numa situação meio complicada, então você entende o nervosismo dele no momento, acabou de perder o pai adotivo dele, foi condenado justamente e tal. Mas eu espero que esse não seja o padrão, porque é um negócio que eu particularmente já tô de saco cheio em shonen. Esse protagonista é nervoso. A opening ficou bem estilosa, mais até do que eu pessoalmente gosto, mas aí não tem muito o que fazer. Esse negócio de arte é muito pessoal de cada um. Alguns provavelmente vão achar super criativa. Eu achei só muito estranha. E algumas partes da música eu até gostei, quando tem melodia realmente. E outras que só gritaria, esse metal bem pesado, e eu particularmente não sou tão fã. A ending eu gostei da música, já a parte visual não achei nada demais não.
E bom, eles estão num ritmo bem tranquilo em comparação ao mangá. Eles adaptaram só um capítulo no primeiro episódio e adaptaram mais 2 no segundo. Então quem quiser continuar no mangá depois do episódio 2 é a partir do capítulo 4. Então aguardemos aí pra ver como a história vai se desenrolar, mas gostei bastante aí da estreia, principalmente desse segundo episódio. E quem achou alguma coisa interessante do que eu falei aqui, eu acho que pode valer a pena dar uma chance. E quem já viu esses 2 episódios, comenta aí o que você achou. Se impressionou também mais com o segundo episódio como eu ou não? Você teve uma impressão mais legal do primeiro? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.